Ai, ai, que belo dia, né, minha rapaziada? Que belo dia. Que manhã, uma manhã agradável, climinha fresco. Não há nada melhor pra fazer nesse clima do que consertar a placa de vídeo top. Não é? Não, meu povo. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, obrigado por perguntar. Bom, como vocês viram aqui, hoje a gente tem um serviço bem interessante aqui. Eu tenho nada mais nada menos do que uma RTX 2080 Super para tentar fazer o reparo. Sim, uma 2080. E pensar que uma placa de vídeo dessa, há uns anos atrás, era a segunda placa mais potente do mundo, né? Era a placa mais cara também. Valia o preço de um Corsa 2001. Essa placa tá com um defeito. Na verdade, eu fiz uma análise dela, até postei lá no Instagram, mas eu não lembro, porque eu tive que fazer pedido dos componentes. Então eu nem me lembro qual era o defeito dessa placa. Mas vamos testar novamente e bora! Bom, já conectei a placa de vídeo aqui na bancada. É uma placa bem bonita, né? Essa 2080 Super da Galaxy. Só que também é gigante também. Então é da mesma lá, é da 3080, 3090, que se você não usar o suporte, aquela 1070 que eu gravei o vídeo, se você não usar um suporte no gabinete, o risco de uma solda fria na memória é muito grande. Mas vamos lá, não é esse o defeito da placa, né? Liga, aqui. Aí ela tem LED nos cooler, é top a placa. Ela tá ligada aqui nesse monitor. Ah tá, lembrei qual que é o defeito dela. Ela basicamente ela só fica assim. Ela liga. Ela liga, ela fica com o cooler em 100%, mas se eu não me engano, ela não dá vídeo nela. É como se a bancada não reconhecesse que tem uma placa de vídeo conectada. Peraí. E o meu cabo VGA, né, que é do meu monitor aqui, e deu vídeo na placa-mãe. Então é como se a placa de vídeo nem tivesse conectada. Deixa eu abrir essa placa e eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo com ela. Bom, então tá aí, eu abri a placa de vídeo, como vocês podem ver, é uma placa gigante, né? Eu achei estranho que ela tem todo esse espaço vazio e a memória e o chip tá tudo aqui em cima. Mas enfim, já montei a minha fonte aqui, tudo certinho. Mas vamos por partes. A gente vai começar a análise aqui, né? Mostrar o defeito mostrei o defeito pra vocês, né? A placa tá... Vamos, fica aí. Aí, pronto, prendi a minha ponteira aqui. A placa ela liga, só que fica com o cooler em 100% e não dá vídeo. Alguns anos atrás, placa de vídeo com esse sintoma era sinônimo de solda BGA, né? De rebalem. Mas hoje em dia não é mais isso, né? Significa outra coisa. Bom, liguei a fonte aqui. Como vocês já estão cansados de saber, a placa de vídeo ela precisa de uma sequência, né? Para poder ligar. Ela tem uma sequência de start. Então, primeiro vem 5 volts. Então, vamos ver aqui. Temos 5 volts. Depois vem 1.8. 1.8 não tem aqui, né? Então, mas vamos medir direto na bobina. Tá aqui, ó. Temos 1.8. Depois viria, se eu não me engano, tensão do chip gráfico. Que é aqui. E que não tem. Então, assim, se não tem tensão do chip gráfico, eu posso medir memória, que também não vai ter, e eu também posso medir PEX, que também não vai ter. Então, realmente está faltando a tensão do chip. Se está faltando tensão do chip gráfico, isso já explica por que a placa está tirando o cooler em 100% e não está dando vídeo. Então, a gente tem que fazer uma análise no PWM que controla, né, as fases, que é esse cara aqui, cadê? Esse cara aqui. Então, tá aí, é esse cara aí, MP2888A, esse é o controlador das fases, né, do VRM. Então, se não tem tensão de backcore, né, então a gente tem que medir se esse PWM tá funcionando, né, ou se ele tem todas as tensões necessárias para ele funcionar. Para isso a gente usa o esquema elétrico. O esquema elétrico não, né, o datasheet do componente. Esse datasheet aqui não é do mesmo, mas é um que é bem parecido, né? Inclusive os pinos são iguais, então já serve para a gente ter uma base. Quais são as tensões que a gente tem que ver se estão presentes? As principais, na verdade, né? Porque esse PWM tem muita coisa. Mas assim, primeiro a gente tem que ver se ele tem VCC, que tá até o 5 aqui, que no caso se eu não me engano esse PWM ele funciona com 5 ou 3 volts.
no VCC. Cadê aquele? Esse aqui VID também, que eu acho que é importante. E o Enable, que é habilitação. Ele tem mais algumas coisas que você pode medir também, mas eu acho que nesse PWM aqui o mais importante é esses três. Bom, então tá aí, ó. Coloquei lá no pino 12, né, que é o VCC. Aqui, tem no 3.3. Então, e esse pino tá certo. Bom, tô aqui medindo o pino 39, que é o VID, né? Então eu tenho 900 mV. Então acredito que também esteja certo. E vamos por fim no pino de habilitação. Bom, e por fim medindo o pino de Enable, né? Que é a habilitação. Tá aí, tem 2.2. É um número meio quebrado, né? Geralmente é 3 volts ou 5 volts, mas 2.2 acho que eu aceito, né? No datasheet fala que é o suficiente. Então, o PWM tem tudo para ele funcionar, né? Então, acredito que ele seja o defeito. Por isso que não tem essa tensão. Então tá aí, fiz pedido de novos e vou estar fazendo a troca para ver o que dá. Três horas depois. Bom, meu povo, tamo aí com a placa de vídeo. Cara, pode não parecer, mas eu já gastei bastante tempo nessa plaquinha aqui. E ela me deu um puta balão. Seguinte, atualmente a placa tá ligando e tá dando vídeo. Já posso adiantar pra vocês. Aqui, ó, eu vou testar ela aqui agora já. Vou fazer o jumper aqui, ó. Chip esquenta. Vai dar vídeo nesse monitorzinho aqui. Vamos. Ai, vai torrar meu dedo. Aí. Tá dando vídeo, tudo bonitinho, beleza. Não vou deixar muito tempo pra não torrar. Mas enfim, deixa eu tirar ela da bancada, né? Mostrar ela aqui pra vocês vão conseguir entender melhor. Vamos pelo começo. Eu tava com a suspeita dessa placa tá com defeito no PWM do V-Core, porque ele não liberava a tensão do V-Core, que é a alimentação do chip gráfico. Então eu mostrei pra vocês toda a alimentação, ó, toda a análise com o esquema elétrico do CI, do PWM, e eu fiz a troca. Eu já fiz a troca, eu não lembro se eu cheguei a gravar, mas eu fiz a troca desse CI 2 vezes. Inclusive tá até aqui no cantinho, ó. Esse aqui é o original, esse que tá virado, esse aqui que tá aqui é o novo. Eu pedi 5, né? Então esse foi o primeiro que eu soldei. Depois que eu soldei esse primeiro, a placa teve um comportamento muito estranho que eu não tinha visto até agora. Que basicamente para vocês entenderem melhor. Bora aqui pro datasheet. Bom, vocês estão vendo aqui o datasheet desse componente. Para o componente funcionar, ele precisa de... cadê? Deixa eu achar o pino aqui, ó. VDD 3.3. Então é 3.3 nesse pino aqui, de 12 volts, que é a alimentação. 1.8 volts nesse pino aqui, 23, que é outra alimentação dele. E aqui, ó, nesse pino EN, que no caso é a abreviação de Enable, habilitação. Então, ele precisa dessas três coisas para ele poder funcionar, para ele funcionar redondinho. Ele precisa de mais alguns sinais, mas assim, a princípio, que a gente mede, é só isso. E ele tinha uns três, né, para funcionar, como eu mostrei no começo do vídeo. Eu até tinha mostrado esse aqui também, ó, PWM VID, mas aparentemente não é tão importante quanto eu achei que era. Depois que o PWM tem essas três tensões para ele funcionar, que ele faz toda a verificação, tudo bonitinho, ele recebe uma tensão aqui, cadê? No pino, esse aqui, ó, VFB, que é o pino de feedback, que é basicamente a placa falando, PWM, tá tudo ok. Depois que ele recebe nesse pino de feedback, ele vai liberar o próprio PWM, ele libera uma tensão, geralmente 3.3, nesse caso aqui desse PWM é 3.3, ele libera essa tensão nesse pino aqui, ó, PGood. PGood é a abreviação de Power Good, ou traduzindo no modo Senai, é energia boa, basicamente. Que é basicamente o PWM falando para o restante do circuito que nesse setor aqui tá tudo ok, pode liberar o restante das tensões, que no caso na sequência de start, o próximo da vez seria o PEX. Então assim, se tem algum problema com o PWM, ou com o circuito, não faz sentido o PWM liberar PGood, porque PGood seria em último caso. E nesse caso aqui, depois, né, quando eu soldei o primeiro CI, o PWM não tinha liberado o V-Core, a placa continuou morta, só que com o bônus que o PWM estava liberando o PGood, e não faz sentido, ele não tem um e tem outro.
Tanto que a placa tinha liberado todas as tensões. A placa tinha tensão de memória, tensão de PEX, tinha tudo, só não tinha tensão de V-Core, o que eu achei muito esquisito. E aí entra numa questão que eu não sei afirmar com certeza qual que era o defeito. Eu acho que é um pouquinho das duas opções. Pode ser que o PWM que eu soldei, esse primeiro, tava zoado? Pode ser que ele tava meio louquinho da cabeça e acabou fazendo essa maracutaia aí. Mas também, o que aconteceu? Depois que eu soldei esse PWM aqui, que é o segundo novo, que eu soldei na placa, a placa entrou em curto. Do nada, a placa entrou em curto aqui no conector. Inclusive eu até escutei na hora que deu o pipoco do DRMOS. Tá até aqui, ó, deixei aqui guardado o DRMOS. Vem cá. Aqui, esse cara aqui queimou. Ou eu só dei muito azar desse DRMOS queimar, né? Queimar do nada. Ou pode ser que esse DRMOS ele já tava meio com defeito. Pode ser, porque aí o PWM ele identifica se tem algum problema no circuito. Se tem algum problema no circuito, ele entra em proteção, né? Ele trava tudo. Pode ser que esse DRMOS estava zoado. Seria muito bom que minha câmera focasse, por favor. Aí focou? Voltou? Acho que voltou. Provavelmente o PWM identificou que tinha alguma falha no circuito e desarmou. Quando eu soldei o outro que ele tentou armar de novo, né? Ele tentou funcionar, o DRMOS só não aguentou e morreu. Pode ser. São duas opções, acredito que muito boas, né? Mas tá aí. Vou montar a placa agora na carcaça e deixar em teste para ver. Ela vai funcionar, igual vocês viram, vai dar vídeo. Ela vai rodar os testes de benchmark, mas não é bom deixar sem um DRMOS, né? É como se, assim, a placa fica meio que desequilibrada, né? O VRM. É como se você pegasse um carro de 4 rodas, arranca 2 rodas da frente, coloca só uma roda, ele vai andar, né? Mas vai ficar todo torto. Então é quase a mesma coisa, a placa fica meio instável. Mas é isso. Olha só quem está na bancada de cirurgia novamente. Bom, não sei onde é que eu parei no último take que eu gravei dessa placa, mas essa é a 2080 Super, que eu tinha retirado um DRMOS que ficou em curto dela. Eu fiz a troca do PWM principal. Como eu não tinha esse DRMOS, eu tive que fazer pedido. E finalmente, depois de muito tempo aguardando, chegou o DRMOS. Não é igual, mas é um equivalente, então vai dar certo. Eu coloquei ela aqui na estação para poder fazer o pré-aquecimento. Como essa é uma placa muito grande e é uma placa que é feita para dissipar calor, só a minha estação não dá conta de soldar esse DRMOS, então tem que fazer um pré-aquecimento bom. Vou deixar ela aqui, vou esperar ela chegar em 120 graus, que é uma temperatura aqui ideal, né? E depois eu só venho com a estação fazendo a soldagem. É isso. Soldei o DRMOS novo. Cadê? Eu acho que é este aqui. Aqui, tá ali. Soldei ele. Já coloquei na bancada. Já verifiquei as resistências. Não tem nada em curto. Então vamos testar. Vamos ver se a placa vai dar vídeo. A placa já estava funcionando, lembrando para vocês. Eu só tenho que ver se ela vai gerar vídeo novamente e se vai ter tensão na bobina desse DRMOS. Então vamos ver aqui. Ligou perfeitamente. Temos tensão na bobina e temos vídeo. Ou seja, tudo funcionando perfeitamente. Só montar a placa de novo, montar toda a placa de novo e deixar ela em teste. Lembrando que quando você faz troca de MOSFET ou DRMOS, o ideal é você testar com um osciloscópio para ver se ele está chaveando, tudo bonitinho. Eu no momento não tenho osciloscópio, meu osciloscópio não funciona, eu tenho uma relação de amor e ódio com aquele osciloscópio, então eu não tenho aqui no momento para poder testar. Mas como vocês viram ali no multímetro, a placa ligou, tem tensão, então é isso aí. Tem tudo para funcionar. Agora é só deixar em teste, ver se a placa não vai apresentar mais nada. E é isso. Rapaziada, então é isso aí. A 2080 Super, eu já fiz a montagem dela aqui. Por enquanto ela tá com uma pasta térmica mais básica, só rodando teste para ver se ela não vai dar nenhum problema a mais.
E falar pra vocês, essa placa é bonita, hein? Essa plaquinha é bonita. Gigante também. Tá aí, ó. Mais uma da lista aqui. Se você tem um modelo desse, use suporte para GPU se você não quer ter problema com ela. E tá aí, tá rodando Formark. Todas as temperaturas aí. Não ligo muito pra temperatura, como eu disse, tá com uma pasta térmica mais básica. Eu vou colocar uma melhor depois. 2080 Super. Cadê? 8 GB de memória. E é isso aí. E para pensar que uma 3060 tem 12 GB, né? É um negócio de louco. Mas é isso, deu certo. Bom, se você tem alguma placa de vídeo com problema e tem interesse no reparo, pode entrar em contato com a gente. Tem minhas redes sociais aí na descrição e o link do formulário. É isso, você chegou até aqui, muito obrigado.